Por que a gente consome tanto conteúdo de crimes, né? O true crime? E o que isso tem feito com a nossa saúde mental? Nos últimos anos, o consumo de podcasts, documentários e séries sobre crimes aumentou consideravelmente, explodiu assim. A gente vê esses conteúdos e de imediato já tem muito interesse, muitos comentários, é sempre muito falado, né? Mas você já parou para pensar no motivo disso? Oiê! Eu sabia, e aqui no canal a gente fala sobre bem-estar real, autocuidado e tudo que faz a vida ficar mais leve. Mas hoje eu quero conversar sobre algo que parece estranho nesse contexto. Se você é o tipo de pessoa que consome esse tipo de conteúdo, vem comigo para essa reflexão. Uma das razões é que a nossa mente ela tem um impulso natural de tentar entender o que é ameaçador. Saber o porquê dessa pessoa estar cometendo esse tipo de crime horrendo, o que leva essa pessoa a cometer esse crime, traz uma falsa sensação de que a gente tem controle nesse tipo de situação. É mais ou menos assim. Se eu consigo entender o porquê disso, então eu consigo me preparar. E recentemente o Brasil inteiro ficou em choque com uma notícia relacionada com um garoto de 14 anos, né, que matou a família. Não vou dar detalhes aqui, mas foi algo que explodiu realmente. Todos os noticiários estavam falando sobre isso. E eu confesso, eu li a notícia, mas depois de ter sido inundada por conteúdo disso, eu comecei a me sentir muito pesada, muito triste, muito exausta de acompanhar aquele tipo de conteúdo. E aí que entra uma reflexão. Até onde esse conteúdo é só informativo e até onde ele começa a adoecer a gente. Quando a gente se expõe a histórias de medo, de violência, de dor, o nosso corpo e a nossa mente também reagem. A gente ativa o nosso sistema de alerta, a ansiedade aumenta, o sono piora e muitas vezes a gente nem percebe que foi esse conteúdo que bagunçou o nosso emocional. Eu já me peguei consumindo muito esse tipo de conteúdo, principalmente nós mulheres. A gente acaba consumindo muito isso por ter medo da sociedade, por ter medo do mundo, por realmente saber que a gente está em perigo em muitas situações. Em grande parte das situações, certo? Eu achava que era só uma curiosidade, mas não. Eu estava, na verdade, tentando entender o mundo a partir do medo que o mundo causava. E isso não é muito saudável, porque não é a única coisa que o mundo consegue nos dar. Não é só medo que a gente consegue sentir por ele. Hoje eu ainda consumo esse tipo de conteúdo, mas de forma muito mais consciente. Não consumo esse conteúdo à noite, não consumo todos os dias. É realmente de vez em quando, na verdade no meu caso está mais de vez em nunca. Porque eu sinto que acaba me deixando sobrecarregada emocionalmente. E eu acabo tendo muito mais medo do mundo do que eu deveria ter. Já tiveram momentos que eu tava com medo de ir até o ponto de ônibus perto da minha casa por causa desse tipo de conteúdo, de achar que algo iria acontecer comigo. Então eu precisei ter muito mais consciência e prestar bastante atenção no tipo de conteúdo que eu estava consumindo, mas eu também não deixo de consumir esse conteúdo para conseguir me preparar, assim, de verdade. Eu acho que mulheres precisam estar informadas para saber o que está acontecendo com o mundo, para realmente poder se proteger. Mas não é só tendo medo. Eu prefiro ficar forte, eu prefiro fazer academia para ficar forte, andar atenta na rua, fazer algum tipo de luta, é inclusive um dos meus objetivos para poder saber me defender. Então, são essas pequenas coisas que a gente precisa tomar ação e não só consumir conteúdo e ficar morrendo de medo dentro de casa trancada, sabe? Não é sobre consumir esse tipo de conteúdo, mas é realmente você se perguntar: como eu me sinto depois de consumir esse tipo de conteúdo? Tá me informando realmente ou tá me adoecendo? Eu tô me sentindo mais triste, eu tô me sentindo pesada, exausta emocionalmente depois de consumir esse tipo de conteúdo? Eu realmente preciso ouvir um caso sobre crime hoje? É um dia bom para eu fazer isso? E você?
Você também consome esse tipo de conteúdo? Como isso tem te afetado? Deixe aqui nos comentários, a gente pode conversar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Muito obrigada pela atenção, um beijo e até o próximo vídeo.